Joel sofria bullying na escola, como agressão verbal e física de seus colegas. Joel queria entender o que ele fez de errado para isso acontecer. Isso fazia ele ter vontade de querer sumir do mapa, mas alguns anos depois, isso mudou. Quando sua irmã Angela nasceu, ele achava que ela também seria como seus outros irmãos, o odiar e ter vergonha dele. Mas não. Quando ela completou 8 anos, ela, além de ser sua irmã, também acabou virando sua melhor amiga. Ela convidava ele para brincar, desenhar e assistir desenhos, e muitas outras coisas que seus irmãos e irmã não faziam. Então Joel fazia essas coisas com ela, mesmo que ele não tenha mais idade para isso. Eles eram como amigos, e eram inseparáveis. Sempre estavam juntos. Quando Joel ia para a escola, Angela sempre esperava ele chegar em casa. Ela ficava na frente no portão, para eles brincarem. Não importava quanto tempo ele demorasse, ela estava lá, o esperando. Quando seu irmão chegava em casa, ela corria para o abraçar. Depois do abraço, ele largava suas coisas no quarto para brincar de pega-pega com ela. Joel sentia que a Angela era o único membro fora a mãe que realmente o amava. Ele tinha mais 4 irmãos e mais uma irmã. Quando os restantes deles evitavam Joel ao máximo, a Angela, que era a caçula, era amável com ele, porque ela sentia o que Joel estava passando, porque ela também era rejeitada pelo seu próprio pai e também seus irmãos. Joel sempre dava atenção a ela, para que não se sentisse triste. Quando eles estavam juntos, a tristeza acabava. Eles eram muito felizes. Quando Joel ficava triste, ela o abraçava e dizia que ele não merecia sofrer essa tristeza. E Angela sempre dividia o que ganhava com seu irmão, e ele também fazia a mesma coisa. Às vezes, quando Joel ficava doente, ela sempre ficava ao seu lado, cuidando dele. Ela sempre demonstrava preocupação com ele. Joel realmente tinha mesmo uma melhor amiga, mas depois de um ano, tudo mudou. Um dia Joel chegou em casa. Ele notou algo estranho, que sua irmã não estava no portão. Ele, ao entrar em casa, viu o resto da família triste. Ele perguntou o que aconteceu, e seus pais deram a pior notícia da vida de Joel. Eles disseram que Angela tinha sido atropelada, e eles chamaram a ambulância, mas já era tarde demais, que Angela já tinha morrido no local. O jovem ficou muito arrasado, chorou horrores nesse dia. Ele vai saber que a sua vida nunca mais será a mesma. No dia seguinte, Joel nem quis ir no enterro da irmã, porque ele não queria ver ela em um caixão. Joel continuava a chorar, dentro em seu quarto em casa, abraçando a pelúcia do Gigi, que era um gato de pelúcia de que era um personagem de um anime. Ele era o brinquedo favorito da sua irmã. Joel decidiu acalmar seu choro. Então ele foi para o porão onde tinha vários livros. Ao descer as escadas, ele vai até as prateleiras e começou a mexer nos livros, até que ele acabou achando um, mas o livro tinha uma capa de couro, e que possuía uma figura de um túmulo. Joel pegou esse mesmo. Ele vai para seu quarto, se sentou na cama, e ao abrir o livro, e começou a ler, mas infelizmente ele era em inglês. Mas a página tinha uma figura de uma pessoa saindo no túmulo. Joel colocou as palavras que estavam embaixo da figura no tradutor para ver o que se tratava. Era um livro de ressuscitar mortos, mas para a pessoa ou animal voltar à vida, só bastava ter um objeto do falecido, ou uma foto, e também 2 velas vermelhas, mas o ritual teria que ser em uma lua cheia. Ele tirou algumas fotos da tela do seu computador. Seu celular era um Nokia N95.
e por isso não poderia usar o tradutor no próprio celular. Ao terminar de tirar as fotos, ele colocou o livro no lugar. Ele resolveu que iria trazer sua irmã de volta, e que faria o ritual semana que vem, já que seria a lua cheia. Mesmo dele sabendo dos riscos dela não ser a mesma pessoa, Joel voltou para o seu quarto. Os seus pais e seus outros irmãos voltaram do enterro. Todos tentaram voltar às suas vidas normalmente. E depois das 3 dias de luto, Joel foi para a escola. Ao chegar quando estava no intervalo, seus colegas se aproximaram, mas em vez dos colegas demonstrarem alguma compaixão pelo jovem por causa de sua perda, eles o zoavam. Isso deixou Joel muito pior que estava, mas ele lembrou que tinha o ritual de trazer sua irmã de volta, então ele meio que acabou ignorando. Era hora de voltar para a sala, e ainda havia uma pergunta que passava na mente de Joel: por que seus pais não usam o livro para trazer sua irmã de volta à vida? Chegou a semana de lua cheia. Era 3 horas da manhã. Joel acordou e viu que seus pais e seus irmãos estavam dormindo. Ele se levantou e se vestiu, e andou até a porta. Depois ele fechou a porta devagar, e foi de bicicleta até o cemitério. Ao chegar lá, largou sua bicicleta em um canto, e pulou o muro do cemitério, e andou, e conseguiu achar o túmulo de sua irmã, e colocou a pelúcia do Gigi junto às 2 velas vermelhas, uma em cada lado, em cima do túmulo, e Joel começou a ler as palavras que estavam no celular. Ao acabar, o clima ficou bem mais sombrio, e começou a dar um vento muito forte. Mesmo assim as velas não se apagaram. Joel pensou: será que significa que deu certo? Ele leu novamente a tradução, mas agora leu ela toda, e na tradução dizia: se as velas não se apagarem, é porque o ritual deu certo. Então Joel esperou várias horas e nada da Angela voltar. O jovem foi para casa muito triste. Ao chegar em casa, largou sua bicicleta no meio do pátio. Ele entra dentro de casa, mas sem a pelúcia do Gigi. Joel volta para seu quarto, se jogou na cama e começou a chorar. Depois de 1 hora ele começou a sentir muito sono, e quando ele iria fechar os olhos, ele sentiu uma mão pequena gelada úmida encostando em seu ombro. Ao olhar para o lado, e para sua alegria era sua irmã, Angela. Ela estava suja de terra, ela estava sangrando, e em seu nariz estava escorrendo sangue. Ela estava enfaixada, e segurava a pelúcia do Gigi. Joel se emocionou ao ver que sua irmã e melhor amiga havia voltado à vida. Ele a abraça, mesmo ela estando daquele estado. Ela disse no ouvido de seu irmão para a seguir. Joel sentiu que teria que ir com ela. Então o jovem seguiu a criança até o cemitério novamente. Ela pulou o muro e Joel também. Os dois vão em direção até uma cova que estava aberta, e dentro dela tinha um caixão aberto, mas o caixão era bem maior, e Angela disse para Joel se deitar, e ele fez o que ela pediu. Ao se deitar no caixão, sua irmã também se deita, e ela abraça seu irmão. Aos poucos os olhos de Joel se fecham, e ela disse no ouvido de seu irmão: agora estaremos juntos para sempre. Os dois acabaram dormindo abraçados junto à pelúcia do Gigi. Agora Joel e sua irmã nunca mais irão sofrer.